Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Guilherme, eu faço parte do PET Produção e hoje eu estou em nome aqui de toda a nossa equipe que está fazendo essas oficinas de ensino remoto e também do nosso grupo, para falar um pouquinho em especial sobre o OBS Studio, essa ferramenta aqui, né, esse software que foi indicado pela Secretaria de Educação à Distância para as aulas assíncronas, então exatamente para aquelas aulas que vão ser gravadas e depois disponibilizadas para os alunos. A nossa ideia aqui hoje é passar um tutorial sobre possíveis construções, né, que podem ser feitas dentro dessa ferramenta para auxiliar vocês quando for necessário realizar gravações de aulas. Então a gente não vai passar por tudo que dá para se fazer dentro desse software, mas a gente selecionou aqui alguns itens que a gente acha que são importantes e que podem ser extremamente úteis. Então, primeiro de tudo, vamos fazer uma ambientação aqui dentro da ferramenta. Já estou compartilhando a tela aqui com vocês. E se vocês olharem aqui nessa parte aqui central inferior, a gente tem o nosso mixer de áudio, que ele vai estar controlando todos os sons que estão saindo aqui dentro do OBS. Então, se vocês olharem essa barrinha aqui de microfone, já está se movimentando, eu estou falando e ele está capturando o som do meu computador aqui no microfone. E logo acima, a gente tem o desktop áudio, que ele vai capturar todos os sons que tem dentro do nosso computador mesmo. Então, por exemplo, se você abrir um vídeo, se você entrar dentro do YouTube, então ele vai capturar e vai mexer essa barrinha. Uma questão importante é que quando eu falo, essa barrinha aqui fica transitando entre essas faixas verde, amarela e vermelha. E se eu falar num tom um pouquinho mais alto, ele vai automaticamente chegar ali perto dessa barrinha vermelha. Isso não é o ideal, a gente prefere ali que essa barrinha mantenha-se na parte verde, porque isso pode causar alguns ruídos, até microfonia, que vai atrapalhar a qualidade do som no seu vídeo. Então, o que a gente recomenda é que vocês venham aqui nessa barra que se encontra na parte logo abaixo dessa grande quantidade de cores ali em cima, e a gente reduza o volume. Então, quando eu reduzo aqui, por mais que eu fale num tom um pouco mais alto, a barrinha dificilmente chega no amarelo, muito menos no vermelho. E a gente pode fazer isso também ali para as partes de cima, exatamente para evitar esses problemas com som que podem atrapalhar a qualidade do nosso vídeo. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho sobre o áudio, vamos olhar para esses dois quadrados que se encontram aqui no canto esquerdo, tanto de cenas como de fontes. Primeiro de tudo, vamos falar sobre as fontes, que são as possíveis entradas que a gente pode ter dentro aqui do nosso OBS, dentro do nosso software. E como eu faço para adicionar uma fonte nova? Ou eu vou clicar com o botão direito e vou em adicionar, ou eu clico diretamente nesse mais que fica aqui nessa parte de baixo. Quando eu clico, ele vai mostrar todas as opções de fonte que o OBS permite adicionar. A gente não vai passar por todas, a gente selecionou algumas que a gente acha que podem ser mais úteis para vocês. Então, a primeira delas é a apresentação de slides. Esse nome aqui, ele pode dar a entender que você consegue adicionar uma apresentação que já está pronta, por exemplo, no PowerPoint. Mas isso não é possível. Então, para que serve a apresentação de slides? Caso você já tenha os seus slides baixados um por um como fotos. Então, você teria que ter várias fotos e aí você adicionaria elas aqui dentro do OBS para ele entender que isso sim é uma apresentação de slides. Então, mais uma vez, só para reforçar, a gente não consegue adicionar apresentações de PowerPoint aqui por apresentação de slides. Outra aqui, fonte interessante, é a de captura de janela. Ela vai permitir a gente capturar uma janela, né, uma aba específica. Então, caso eu queira compartilhar com vocês apenas aqui a minha janela do OBS, eu conseguiria. Se eu quiser só compartilhar, por exemplo, uma apresentação de slides, eu também consigo. Em contrapartida, a captura de tela ela vai mostrar todos os movimentos que a gente está fazendo, a nossa tela inteira, independente da aba que a gente tiver. Então, por exemplo, eu conseguiria mostrar o OBS e com a mesma fonte eu poderia mostrar ali o Google Chrome, também poderia mostrar outras ferramentas. Ele vai capturar todos os movimentos que eu fizer, independente da aba em que eu tiver inserido. Bom, essa parte aqui de dispositivos de captura de vídeo vai permitir adicionar câmeras aqui ao nosso software. Então, por exemplo, vocês estão me vendo ali pela câmera do Zoom, mas eu também conseguiria adicionar a minha câmera aqui diretamente no OBS para eu colocar ela aqui no software. Bom, outra fonte que a gente vai mencionar é essa fonte de mídia, que ela vai permitir colocar os vídeos que já estão salvos no nosso computador. Então, às vezes, você já tem um conteúdo preparado que você quer compartilhar com seus alunos. Você pode adicionar aqui por meio da fonte de mídia os vídeos e pela imagem você vai adicionar os mesmos conteúdos, só que em formato de imagem que já estão salvos dentro do seu computador. E outra fonte bem legal que ele possui é essa de navegador, que você vai colocar o endereço de web que você deseja e ele vai mostrar aqui diretamente dentro do OBS. Então, você não precisaria compartilhar necessariamente a sua tela lá,
você digitaria automaticamente o endereço e ele vai capturar isso que você quer mostrar aqui na tela. Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre as fontes, vamos falar sobre as cenas. E o que são as cenas? Elas são basicamente combinações das fontes que a gente tem disponíveis, para a gente conseguir montar a nossa configuração desejada para a gravação. Fazendo uma analogia aí com filmes, é a situação muito parecida. Então, pensa que na gravação de um filme você precisa de fontes diferentes, como, por exemplo, a voz dos atores, os microfones, os diferentes tipos de câmeras disponíveis e até mesmo o cenário. Aqui, a gente vai estar fazendo o mesmo processo. A gente vai estar combinando diferentes fontes para montar a nossa cena e aí sim a gente vai conseguir aí configurar aquilo que a gente deseja passar durante a nossa gravação. Entenderam? Então, agora a gente já entendeu um pouquinho aqui sobre as nossas condições de áudio, sobre as fontes que estão disponíveis e também sobre as cenas. Então, agora é o momento de colocar a mão na massa. A gente vai mostrar propriamente como configurar essas cenas dentro do OBS. Antes de tudo, eu vou ter que desligar minha câmera no Zoom, porque se eu manter ela ligada, eu não vou conseguir adicionar ela diretamente aqui no OBS. Mas vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Então agora vamos começar aqui a nossa primeira cena dentro do OBS. Se vocês olharem aqui, automaticamente já vem com uma cena criada e a gente vai adicionar fontes para essa cena. A nossa primeira cena vai ser só uma webcam, então a nossa ideia é colocar o nosso rosto aqui nesse monitor de modo inteiro. Então para isso a gente tem que estar com a nossa cena selecionada aqui no canto e aí a gente vem em fontes. E a gente vai adicionar uma fonte que vai permitir fazer isso. A gente tem dois modos de adicionar fonte. Ou a gente vai clicar diretamente com o botão direito e vai em adicionar, ou a gente vem aqui no mais só de uma vez. Com isso, ele vai abrir todas as opções de fontes disponíveis e aqui no meio a gente tem dispositivo de captura de vídeo. A gente vai selecionar essa opção e ele vai abrir essa nova janela, falando se a gente quer criar uma nova ou adicionar uma existente. Como a gente não tem nenhuma fonte criada, a gente vai criar uma nova. E um ponto importante é que aqui embaixo tem esse quadrado de tornar a fonte visível. É super importante que ele esteja selecionado para que assim que a gente terminar a configuração das nossas cenas, das nossas fontes, ali apareça a fonte que a gente está adicionando. Então, se ele não estiver selecionado, a gente não vai conseguir ver depois a fonte que a gente está adicionando. Então, depois que a gente já fez aqui, entrou nessa janela, basta a gente clicar em OK e ele vai abrir essa outra janela aqui de propriedades para o dispositivo. Então, eu já estou vendo a minha câmera aqui, mas caso você não esteja vendo, basta você vir aqui em dispositivo e aí você vai ver as opções disponíveis. Às vezes você tem uma outra webcam no seu computador que você prefere utilizar e aí você vai selecionar essa configuração de câmera que você deseja. Assim que a gente tiver feito essa configuração, basta clicar em OK. E agora eu já estou vendo também meu rosto aqui dentro do OBS. Então, se vocês perceberem, a gente ainda tem um espaço aqui preto na lateral e nessa parte de baixo. Então, o que eu vou fazer agora é só aumentar o tamanho da minha imagem para que ela ocupe todo o monitor de gravação. Como que eu faço isso? O mouse, eu vou clicar, e vocês podem perceber que aquela janela que antes estava aqui com uma bordinha azul, quando eu colocava em cima, ficou com essa borda aqui no retângulo vermelho. E ele possui vários quadradinhos. Esses quadradinhos permitem que eu reconfigure aqui o tamanho da imagem. Então, eu vou simplesmente clicar em um botão deles e vou arrastar, aumentando a minha imagem até que ela ocupe totalmente a tela. Então, o que a gente fez foi adicionar um dispositivo de vídeo, no caso a nossa webcam aqui do computador, para que eu conseguisse capturar a minha imagem. E um ponto importante é que a nossa cena ali ainda está chamada de cena 1. Como a gente vai ter mais de uma cena, é interessante que a gente renomeie isso para que exatamente a gente saiba o que cada cena está dizendo. Então, como que eu faço para renomear essa cena 1? Eu vou selecionar essa cena, então só cliquei com o botão esquerdo do mouse, e depois com o botão direito vão aparecer todas as opções disponíveis. Eu vou em renomear e vou chamar essa cena de webcam. Depois disso, basta eu dar Enter, a gente já renomeou a nossa cena, e assim a gente terminou de criar a primeira cena disponível para as nossas gravações de aula. Bom, agora que a gente já fez a nossa primeira cena, vamos para a segunda. A ideia dela é exatamente a gente ter uma apresentação de slides com o nosso rosto também, para tentar deixar um pouquinho mais interativo e não ser apenas um slide lá que está passando. A gente vai ter também a nossa participação dentro dessa cena. Então, primeiro de tudo, a gente vai entrar numa apresentação de PowerPoint que já estava aberta e a gente vai ter que fazer algumas modificações e configurações lá para facilitar aqui a gente utilizar o software do OBS. Então, vou entrar aqui na minha apresentação de PowerPoint e como vocês podem ver,
normalmente ela já vem aqui selecionada nessa aba de página inicial. Se a gente olhar um pouquinho para a direita, uma das configurações que tem disponível é da apresentação de slides. Então a gente vai clicar com o botão esquerdo do mouse e a gente vai entrar dentro dessa aba. Aqui a gente tem muitas opções e a gente vai clicar em configurar a apresentação de slides. Quando a gente clica aqui, normalmente o tipo de apresentação que está selecionado é o de exibida por um orador em modo tela inteira. A gente vai modificar essa configuração para que vem logo abaixo, que é apresentada por uma pessoa janela. Lembra que lá no OBS tem uma ferramenta que é de captura de janela? É exatamente para facilitar o nosso trabalho na hora que a gente quiser compartilhar a nossa apresentação dentro do OBS. Então, vou selecionar essa opção de apresentada por uma pessoa janela e depois basta clicar em OK. Então, já modifiquei aqui a configuração dentro do PowerPoint e agora basta deixar essa apresentação no modo tela cheia. Então, coloquei no modo tela cheia, ela já vai estar aparecendo aqui. E agora sim eu posso retornar para o OBS para a gente adicionar essa apresentação lá. Então, dentro do OBS, eu já tinha criado essa primeira cena aqui de webcam com vocês. E agora a gente vai criar uma nova cena. Então, como que a gente faz isso? Ou a gente vem aqui e clica com o botão direito em adicionar, ou a gente clica nesse mais dentro desse quadrado de cenas. Quando a gente faz isso, ele vai pedir para a gente digitar o nome da nossa cena. Como ela vai ser de uma webcam com PowerPoint, vou digitar esse nome. Webcam mais PowerPoint. Pronto, basta a gente clicar em OK ou dar um Enter e ele vai ter criado a nossa cena. E um ponto interessante é que, como vocês podem perceber, na nossa cena não tem nenhuma fonte, então o nosso monitor voltou a ficar preto. Caso a gente selecione a cena já criada de webcam, que tem a fonte aqui da nossa câmera, ele vai mostrar novamente. Mas no caso, a gente vai selecionar essa segunda opção, que é de webcam mais PowerPoint, e a gente vai adicionar as nossas fontes. Para isso, ou a gente clica com o botão direito em adicionar, ou a gente vai clicar no mais. E aí vão aparecer várias opções, e a gente vai selecionar a terceira delas, que é de captura de janela. Quando a gente clica aqui, ele vai dar essa opção de ou criar uma nova, ou adicionar uma existente. Como a gente não tem nenhuma existente, a gente vai criar uma nova. E é importante que esse quadradinho de tornar a fonte visível esteja selecionado. Depois disso, basta a gente clicar em OK e ele vai abrir essa janela de propriedades para captura de janela. Como vocês podem ver, aqui ele vai estar transmitindo esse comando de controle do zoom. E não é isso que eu quero transmitir. Eu quero transmitir a minha apresentação de slides. Então, como que eu faço para modificar essa configuração? Em janela aqui, eu vou clicar e ele vai aparecer todas as opções que estão abertas no meu computador. No caso, eu quero exatamente transmitir a minha apresentação de slides do PowerPoint. Então, vou selecionar essa opção e, como vocês podem ver, ela já está aparecendo aqui atrás. Depois que eu selecionei a opção desejada, basta eu clicar em OK e pronto, eu já estou vendo aqui a minha apresentação de slides dentro do OBS. Dependendo da configuração que você utiliza no PowerPoint, pode ficar difícil de ajustar aqui dentro da tela do OBS. Vocês podem ver que a gente tem aqui tanto essa faixa preta do lado direito e esquerdo, como também na parte inferior. Então eu vou aumentar o tamanho, mas dependendo da proporção, isso pode ficar difícil dentro aqui do seu OBS. Só para tratar o ponto, isso aqui não vai gerar um problema, é muito mais uma questão de estética, né? Para a gente tentar deixar a nossa apresentação no modo tela inteira. Então, o que eu vou fazer é, mais uma vez, com esse retângulo vermelho aqui aparecendo, então basta a gente clicar na nossa fonte, caso ele não esteja, eu vou aumentar o tamanho da apresentação para encaixar ela aqui e tirar essas faixas pretas que estão aparecendo. Então, eu vou aumentar um pouco o tamanho, não tem problema exceder ali o tamanho da tela, e vou tentar encaixar. E agora, como vocês podem ver, eu estou vendo a minha apresentação em modo tela inteira e aquelas faixas já desapareceram. Pronto, a gente já tem a nossa apresentação de slides aqui ao fundo, a gente utilizou a captura de janela para fazer isso. O que está faltando é a nossa webcam. Então, como que a gente vai adicionar ela? A gente vai vir em fontes, então, mais uma vez, a gente vai clicar no mais ou com o botão direito e vão aparecer todas as fontes disponíveis. A gente poderia adicionar um dispositivo de captura de vídeo, caso a gente já não tivesse feito uma cena que está utilizando a webcam. Então, o que a gente pode fazer é adicionar aquela cena da webcam que a gente já fez, que vai estar usando o nosso rosto ali no modo tela inteira, e adicionar ela dentro dessa outra cena. Então, sim, a gente está adicionando uma cena dentro de outra. Se vocês olharem, tem essa opção aqui de cena logo abaixo de captura de tela. Quando a gente clicar em cena, ele vai aparecer ou para criar uma nova ou para adicionar a existente. No caso, a gente já fez essa da webcam, então vou selecionar ela
E mais uma vez é importante que tornar a fonte visível esteja selecionado. Quando eu clicar em OK, automaticamente a minha câmera já apareceu aqui dentro dessa fonte. Então, na cena de webcam mais PowerPoint, eu tenho duas fontes, a minha webcam e minha captura de janela. Eu tenho uma outra cena que eu estou lá só com a minha webcam. Mas se vocês perceberem, nessa cena de webcam mais PowerPoint, a minha imagem ficou totalmente na frente da minha apresentação. Então, o que eu posso fazer é exatamente reduzir o tamanho da minha imagem para que eu consiga ver ao mesmo tempo o meu rosto, mas também os meus slides. Como que eu vou fazer isso? Vocês podem ver que esse retângulo aqui em vermelho já está selecionado. Caso ele não esteja, você pode clicar aqui diretamente em webcam, que ele vai aparecer, e eu vou reduzir o tamanho da imagem. E quando eu vou fazendo isso, a minha apresentação de slides que estava no fundo vai aparecendo. Aqui, a gente pode brincar com essa posição. Então, eu posso pegar essa imagem e aqui modificar o lugar que ela está disponível, posso também modificar o tamanho dela. No caso, eu vou deixar aqui, porque para mim está confortável. Então, a gente já tem a nossa apresentação de slides ao fundo e também aqui a nossa webcam mostrando o nosso rosto. Uma questão legal de mostrar é que a webcam é a primeira fonte que está aparecendo aqui e a captura de janela é a segunda. O que aconteceria se isso tivesse ao contrário? Então, como que eu faço para modificar a posição? Ou eu posso clicar na fonte aqui e arrastar ela, e aí ele vai modificar, ou eu posso brincar com essas setinhas que estão aqui na parte de baixo. Então, se vocês olharem, eu posso aqui mover para cima e a webcam voltou. Caso a webcam esteja abaixo da captura de janela, a gente pode perceber que a nossa fonte vai estar aqui, mas o nosso slide está sobrepondo a nossa imagem. Então, a gente sempre recomenda que quando vocês quiserem colocar alguma coisa no fundo e a sua imagem na frente, a webcam fique sempre aqui como a primeira fonte disponível, para que a gente possa ter tanto a nossa apresentação como o nosso rosto. Uma questão interessante é que a gente não vai conseguir modificar os nossos slides dentro do OBS. Então, se você tentar passar tanto para a direita como para a esquerda, os slides não vão estar se modificando. Mas, quando a gente entrar automaticamente lá no nosso PowerPoint, se eu mudar o slide lá, automaticamente, quando eu voltar aqui para o OBS, ele vai ter modificado esse slide também. Então, isso é muito legal, porque o OBS permite que você grave toda a sua aula dentro do PowerPoint, se você quiser. E aí lá você pode ficar modificando seus slides e gravando a sua aula, e depois basta você retornar aqui para o OBS, e aí você terminar a sua gravação. Agora, o que aconteceu? Vocês podem perceber que a minha imagem está sobrepondo um dos conteúdos que eu queria mostrar. Então, esse tipo de caso pode acontecer. O que você teria que fazer é exatamente diminuir o tamanho da sua imagem e posicionar ela aqui no cantinho, que ela não fosse atrapalhar todo o conteúdo que você quer passar. Então, é interessante, na hora que você estiver montando seu slide, que você pense exatamente onde você quer colocar sua câmera e que você disponha os conteúdos do slide de uma maneira que você não vai cobrir aquilo que você quer passar. E aí a melhor maneira da gente perceber se isso está funcionando ou não é fazendo esses testes antes de fazer a nossa gravação. Então agora a gente já configurou duas cenas, uma de webcam e uma de webcam mais PowerPoint. Uma outra possibilidade é a gente adicionar uma captura de tela para facilitar os nossos trabalhos. Então, para isso, a gente vai criar uma nova cena. Mais uma vez, aqui na parte de cenas, a gente vai clicar ou no mais ou no botão direito. Quando a gente clica no mais, ele vai pedir para a gente digitar o nome da nossa nova cena. E aqui a gente vai colocar captura de tela. Enter. E aqui a gente vai fazer o mesmo processo, que é adicionar as fontes necessárias. A gente vai clicar no mais e aí a gente vem em captura de tela. Mais uma vez, como não tem nenhuma captura de tela existente, a gente vai criar uma nova. E aí, tornar a fonte visível. Basta eu clicar em OK e ele vai aparecer aqui as propriedades para captura de tela. Se você olhar, eu estou com o monitor 1 selecionado. Caso vocês tenham outro monitor daqui, às vezes você está utilizando o seu computador e também o monitor ao lado, você pode selecionar aquele que você quer capturar a tela. E aqui tem a opção de capturar o cursor. Como vocês podem observar, quando eu mexo o mouse ele está mostrando, se eu desabilitar, por mais que eu mexa o mouse ele não vai mostrar. Então no meu caso é interessante e eu vou clicar em OK. Quando a gente faz isso, automaticamente ele vai estar aqui capturando a nossa tela, ele dá a impressão de que a gente está no infinito aqui porque a gente está dentro do OBS. Mas quando a gente faz as transições aqui para qualquer outra coisa, então se eu entrar no PowerPoint por aqui, se eu entrar nos meus documentos, ele vai estar capturando essa tela e a gente vai estar utilizando esses recursos. Então, é uma opção que a gente também pode utilizar, caso a gente queira mostrar, por exemplo, uma ferramenta sem utilizar a captura de janela,
ou se a gente quiser até mesmo mostrar algum vídeo dentro do YouTube. No entanto, a gente percebeu que essa cena aqui de captura de tela utilizando essa fonte pode trazer muitos problemas, em especial a gente percebeu isso durante a nossa aplicação. Então, por isso, a gente vai mostrar outras maneiras de fazer essa mesma função que a nossa fonte de captura de tela faz. Em especial, a gente vai mostrar agora como adicionar um vídeo do YouTube e para fazer isso, a gente vai utilizar outra captura de janela. Então, eu vou apagar essa fonte aqui de captura de tela que eu tenho. Basta eu clicar sobre ela e aí apertar o delete. E aí ele vai aparecer aqui. Se eu tenho certeza que eu desejo remover, basta clicar em cima. Então, como a gente vai adicionar um vídeo do YouTube, eu vou renomear a minha cena aqui nesse canto para facilitar minha visualização depois que eu tiver feito tudo. Então, vou clicar aqui para selecionar essa cena com o botão esquerdo do mouse e depois com o botão direito, eu vou selecionar aqui renomear. E vou escrever vídeo do YouTube. Agora que a gente já nomeou nossa cena, mais uma vez a gente vai adicionar as fontes necessárias para isso. Então aqui em fontes eu vou clicar no mais ou no botão direito em adicionar e vou selecionar captura de janela. Quando eu faço isso, eu vou criar uma nova, só para lembrar, a gente já criou uma captura de janela, que é que a gente está utilizando ali para apresentar o nosso PowerPoint. Então eu vou criar uma nova exatamente para a gente conseguir capturar o nosso vídeo do YouTube. E mais uma vez, é importante aqui lembrar que esse quadradinho de tornar a fonte visível deve estar selecionado. Basta eu clicar em OK e ele vai aparecer novamente essa tela de propriedades para captura de janela. Eu venho aqui em janela para selecionar aquela que eu desejo e aqui, como vocês podem ver, tem essa aba do Google Chrome aberto, de Conheça o UFSCar, que é exatamente o vídeo que eu quero transmitir do YouTube. Então basta eu selecionar essa aba e agora a gente já pode ver ali o nosso navegador sendo mostrado. No caso, estou usando o Google Chrome e aqui a gente consegue ver que ele já está no YouTube. Então, basta eu clicar em OK e pronto. Agora a gente já tem o nosso vídeo aqui na nossa tela. Bom, por uma questão de estética mesmo, esse retângulo aqui que está em vermelho permite a gente redimensionar o tamanho dessa imagem. Eu vou aumentar ela só para ela se encaixar totalmente no monitor. Então, agora a gente já tem a imagem totalmente no monitor, mas a gente pode perceber que aqui, o nosso vídeo ainda não está em modo tela inteira, então talvez não seja legal transmitir com esses conteúdos aqui na lateral. Como que a gente faz para deixar o vídeo em modo tela inteira? O primeiro modo é a gente entrar no YouTube, então vou entrar aqui no meu navegador e um ponto importante é que, se você está transmitindo o seu navegador e você quer mostrar um vídeo do YouTube, você tem que estar com essa janela aqui selecionada, essa aba. Então, caso você tenha outros sites aqui em cima, ele vai estar capturando a janela desse site se você fizer dessa maneira. Então, é importante estar aqui com o YouTube selecionado e aqui eu posso colocar essa apresentação no modo tela inteira. Como vocês podem perceber, ao redor aqui do meu vídeo, ele já tem esse retângulo amarelo que está mostrando que ele está sendo capturado. Bom, agora que eu coloquei esse vídeo em modo tela inteira, como que eu faço para retornar para o OBS? Eu posso apertar o Alt, que fica ali ao lado da janelinha do Windows no nosso teclado, e o Tab, que são aquelas duas setinhas que ficam no teclado ali no canto esquerdo. Quando eu faço isso, ele vai mostrar todas as janelas que eu tenho abertas no meu computador. Então, eu venho aqui selecionando o OBS, e a gente pode perceber que meu vídeo já está aqui, ocupando todo o monitor. Então, bastaria eu voltar lá no YouTube, dar play no vídeo, e automaticamente ele passaria aqui na tela do OBS. Bom, caso esse método não esteja funcionando, tem outra maneira que a gente pode utilizar para colocar o nosso vídeo em modo tela inteira. Então, eu vou voltar lá no YouTube e se eu tirar aqui desse modo tela inteira, quando eu volto ali para o OBS, a gente pode perceber que essa imagem está aqui, com o vídeo em tamanho menor e com todas essas informações aqui ao redor. Então, o que pode ser feito também é você selecionar essa imagem e aí você vai aumentar o tamanho dela para que ela passe a ocupar a tela inteira. Então, sim, a gente vai expandir essa imagem cada vez mais, esses rastreados vão aparecer na lateral. Para isso, eu vou clicar aqui novamente na minha fonte, vai aparecer esse retângulo vermelho ao redor, eu vou selecionar qualquer um desses quadradinhos e puxar para fora. Quando eu vou fazendo isso, a minha imagem vai aumentando e é exatamente isso que a gente quer. Então, eu vou aumentando a imagem até ele se encaixando na tela, da maneira que você preferir. Por exemplo, assim. Se eu quiser deixar assim, já está ótimo, o meu vídeo do YouTube está aqui. E mais uma vez, para eu realizar a transmissão desse vídeo, bastaria eu voltar lá no YouTube e dar play nele. Eu conseguiria passar esse vídeo para os meus alunos
dentro de uma gravação da minha aula. Bom, então agora a gente já realizou a configuração ali do vídeo do YouTube como uma cena, mas como a gente já abordou com vocês, esse não é o único modo de introduzir vídeos aqui no OBS. Caso vocês tenham algum vídeo no próprio computador de vocês, será legal também aprender como mostrar esse vídeo para seus alunos em uma gravação. Então, para isso, vou criar uma nova cena. Para isso, a gente clica ou no mais ou com o botão direito em adicionar e a gente dá o nome a essa nova cena. Como o nosso intuito é mostrar um vídeo do nosso computador, vou nomear essa cena aqui como vídeo do computador. Depois basta clicar em OK ou Enter e aí a gente vai ter essa janela aqui com a nova cena configurada. Então, assim como a gente fez com as outras cenas, agora a gente tem essa necessidade de colocar as fontes necessárias para configurar essa cena. Então, aqui na parte de fontes, ou a gente clica no mais ou com o botão direito em adicionar, e aí a gente seleciona a fonte de mídia, que se olhar de baixo para cima fica um pouquinho mais fácil de visualizar. Bom, quando a gente clica nessa opção, uma nova janela vai aparecer de criar e selecionar fonte. Como não possui nenhuma fonte de mídia ainda aqui dentro do OBS que a gente tem mostrado, a gente vai criar uma nova e aí, mais uma vez, reforçar o ponto que tornar a fonte visível aqui deve estar selecionado para a gente visualizar aquilo que a gente está fazendo dentro do OBS. Depois, basta clicar em OK e ele vai aparecer essa nova janela aqui de propriedades para a fonte de mídia. Então, o que a gente precisa fazer agora é procurar o vídeo que pretendemos transmitir no OBS. Para isso, nessa parte arquivo local, aqui no canto direito tem essa opção localizar. É só clicar com o mouse e ele vai mostrar todas as nossas pastas e os conteúdos que a gente possui dentro do nosso computador. Então, no caso, meus vídeos ficam nessa pasta vídeo, basta eu selecionar um deles, eu posso clicar 2 vezes com o botão esquerdo do mouse ou clicar uma vez e depois em selecionar, e aí, beleza, esse vídeo já está aqui configurado para entrar no OBS. Só que aqui embaixo é possível visualizar algumas opções. Então, o que são elas? O loop permite que o vídeo, após ter terminado, ele vai reiniciar, então ele vai ficar naquele modo de exibição constante, né? Acabou, começa de novo. A segunda opção, que é reiniciar a reprodução quando a fonte se tornar ativa, ela permite que toda vez que você clicar nessa fonte do vídeo, ele vai reiniciar. Ou seja, ele não vai parar ali naquele ponto que ele estava, porque o OBS não permite que a gente pause o nosso vídeo, mas ele vai reiniciar toda vez que a gente entrar na fonte. Caso ela não esteja selecionada, mesmo que você não esteja trabalhando com o seu vídeo, ele vai continuar transmitindo e provavelmente quando você entrar nele novamente, ele já vai estar em outra parte, porque ele não tem essa opção de parar dentro do OBS. Essas outras opções aqui mais para baixo são um pouco mais avançadas, como utilizar a descodificação de hardware, então não vamos abordar isso agora. Agora que a gente já tem nosso vídeo e essas configurações aqui básicas, basta a gente clicar em OK e como vocês podem perceber, o vídeo que eu selecionei já está sendo transmitido aqui no OBS. A única coisa que eu vou fazer é redimensionar o tamanho da imagem para que ela cubra a tela inteira. Então, vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse nesse quadradinho aqui vermelho, né, que tem nesse retângulo ao redor, e aí arrastar para fora, a imagem já foi encaixada aqui na tela e o vídeo está transmitindo. A questão que a gente mencionou é, quando eu clico em outra cena e retorno para essa, o vídeo reinicia do ponto inicial. Bom, agora a gente já construiu as nossas cenas, tem uma grande variedade, então a gente pode utilizar diferentes métodos durante a nossa aula. Mas em nenhum momento a gente falou sobre a transição entre essas cenas. Então imagina que você selecionou aqui transmitir sua aula com webcam e depois você quer ir diretamente para o seu PowerPoint. Como a gente falou, você entraria lá no PowerPoint mesmo, ficaria modificando o seu slide, e aí pensa que você quer modificar a cena que você está utilizando. Você teria que voltar aqui para o OBS, selecionar, por exemplo, o seu vídeo no YouTube, para depois assim, entrar nesse vídeo do YouTube, dar play nele e passar os conteúdos. Então isso aqui pode ser muito trabalhoso. O OBS ele oferece um recurso de atalho que pode facilitar o nosso trabalho. O que é um atalho? Com apenas um botão, a gente vai conseguir fazer essa transição entre as nossas cenas. Então a gente não precisaria entrar toda hora no OBS para fazer essa mudança. Então, como que a gente faz isso? Se olhar lá no canto superior, tem essa opção de arquivo. E a gente vai clicar nela e depois em configurações. Bom,
Bom, ele vai abrir todas as janelas de configuração, a gente pode configurar muitas coisas dentro do OBS. No caso, a gente está interessado nas teclas de atalho ali, que é a penúltima opção disponível. Quando a gente clica aqui, a gente percebe que a gente pode atribuir atalhos para várias funções. Então, desde iniciar a transmissão e interromper, iniciar a gravação e parar, mas a gente está interessado em atribuir atalhos para as cenas que a gente criou. Então, vou descer um pouco aqui com essa barra de rolagem na lateral, e aí a gente pode perceber que os nomes das nossas cenas estão aparecendo aqui. Então, tem a primeira cena que é o webcam, a segunda que é o webcam mais PowerPoint, a terceira que é vídeo do YouTube, e a quarta, que é vídeo do computador. Então, agora a gente vai atribuir os atalhos para cada uma dessas cenas. Como a webcam foi a primeira delas, vou atribuir primeiro para ela. Então, aqui em mudar de cena, a gente vai colocar o nosso atalho que a gente acha necessário. No caso, vou escrever Ctrl 1. Como a webcam mais PowerPoint foi a segunda, vou lá escrever Ctrl 2. Fazer a mesma coisa para o vídeo do YouTube, então Ctrl 3, e para o vídeo do computador, Ctrl 4. Um aspecto importante é que a gente utilize atalhos que não são tão convencionais. Por exemplo, Ctrl Z, Ctrl C, Ctrl V podem dar algum problema se a gente estiver utilizando alguma ferramenta. Então, a gente pode acabar ali copiando algo que a gente não deseja, ou até mesmo colando, e isso pode atrapalhar a nossa apresentação. Então, é interessante colocar esses comandos que não vão afetar aqui quando a gente estiver apertando eles no atalho. Até mesmo números podem não ser legais. Às vezes, você está transmitindo ali a tela no Excel e você coloca um para ser seu atalho. Você vai continuar transmitindo, só que quando você apertar um, ele vai aparecer na tela do Excel, só que você pode mudar a cena que você está utilizando. Então, depois que a gente já configurou esses atalhos, basta a gente clicar nesse X aqui das configurações e vai perguntar se a gente quer salvar elas. Então, basta clicar em sim e pronto. Agora, toda vez que eu apertar o Ctrl 1, ele vai voltar aqui para a minha tela da webcam. Toda vez que eu apertar o Ctrl 2, ele vai vir para essa do webcam com PowerPoint, Ctrl 3 para o meu vídeo do YouTube e Ctrl 4 para o vídeo do computador que eu quero apresentar. Bom, agora que a gente já tem esses atalhos e sabe como eles podem ser úteis, a gente não falou em nenhum momento de como a gente inicia uma gravação aqui dentro do nosso OBS. Então, se vocês olharem aqui no canto direito, a gente tem esse menu de controles. A primeira opção vai ser de iniciar a nossa transmissão e logo abaixo tem iniciar a gravação. Basta a gente clicar aqui com o botão e, como a gente pode ver, a gravação já começou. Aqui nessa parte inferior, a gente tem essa opção REC, que mostra aqui os segundos, os minutos, né, e as horas que duram aqui a nossa gravação. Então, no caso aqui já tem 13 segundos de vídeo e você poderia entrar aqui e ficar brincando com seus atalhos. Então, no caso, eu estou mostrando uma apresentação de slide, eu podia estar focado nela, depois podia simplesmente mostrar só o meu rosto, e aí, na hora que eu desejasse terminar, bastaria eu entrar aqui no OBS e clicar em parar a gravação. Ele está pronto para gravar, e a gente pode perceber que em nenhum momento apareceu na tela que seu vídeo foi salvo, ou até mesmo onde ele foi parar. Então, como que a gente configura essa saída do vídeo do nosso OBS? Mais uma vez, a gente vai em Arquivo e a gente vai entrar nas configurações. Só que agora a gente vai selecionar essa opção de saída. Bom, aqui tem tanto saída em relação à transmissão, no caso a gente só está interessado na gravação, então vamos focar nessa parte aqui de baixo. Aqui a gente possui o caminho da gravação. Ele vai mostrar onde o nosso vídeo está sendo salvo. Então, no caso, o meu está sendo salvo aqui em PET, ensino remoto, dentro de uma pasta de vídeos. Caso você esteja com uma opção que você não deseja, basta clicar em localizar e ele vai mostrar todas as pastas que existem aqui no seu computador. Então, você poderia, por exemplo, entrar aqui na que você deseja, se fosse essa de vídeos, e aí você simplesmente clicaria aqui em selecionar a pasta. Depois, esse endereço aqui automaticamente teria sido atualizado. Então, ele vai estar mostrando para você onde o seu vídeo do OBS vai estar salvo depois que você terminar aqui as configurações. Mais uma vez, basta clicar aqui no X e salvar as alterações na hora que você for sair. Então, a gente já falou agora de como configurar nossas cenas, como iniciar uma gravação e até mesmo de como facilitar ali a transição entre essas cenas ao longo aqui da nossa gravação. Um ponto importante antes de realizar essas gravações é realizar testes, porque esse software acaba sendo novo e com essas configurações de janelas diferentes, vídeo do YouTube, vídeo do computador, a gente pode ali acabar cometendo alguns erros.
Então, a nossa recomendação é que antes de gravar em si aquele vídeo que você pretende disponibilizar, é que você faça alguns testes, talvez vídeos curtos de 30 a 40 segundos, que neles você possa transitar entre as suas cenas exatamente para perceber como que elas estão funcionando, se não tem algum erro, se sua câmera não está com um tamanho grande demais, até mesmo para você conseguir fornecer aquela videoaula que você realmente deseja com a qualidade esperada. Então era isso. Esse é o tutorial que a gente queria passar do OBS. Mais uma vez a gente agradece a presença de todo mundo e todo mundo que está vendo aqui esse material e reforça que caso vocês tenham qualquer dúvida, pode nos chamar que a gente está disposto a ajudar. É isso, gente. Muito obrigado pela presença.